Ou fica em pé então, se quiseres. Mas eu fiz uma pergunta de saída. Para si, o que é empreender? Para mim, agora falando nas minhas palavras, para mim empreender é vida. Deixa-me dizer, é vida, porque definir, cada um de vocês pode estar a pegar no seu telefone, googlar, chatear e saber o que é empreender. Mas para mim, empreender foi salvação, foi uma escolha, porque bacharel em Direito, há 20 anos atrás, eu casei muito cedo. Hoje tenho 43 anos e farei 25 anos de casada. Graças a Deus, bem casada. Muito bem casada. Não está a empreender neste casamento, pois não? Graças a Deus. Viva. Não tem muito lucro. Tem? Porque empreender sem lucro é perda de tempo. E olha que o casamento posto mais linda. Obrigada. Não, mas como eu estava a dizer, empreender para mim foi uma escolha e salvação. Por quê? Porque casei muito cedo, aos 18 anos. Primeiro namorado. Criança mimada, bem criada, da casa do pai e da mãe. Engravidei aos 17 anos. E aqui vem aquela parte que a Eulália fala das escolhas. Nós temos muitas dificuldades que nos dão a oportunidade de escolher aonde você vai ficar. O bem e o mal. Casei cedo, engravidei aos 17 anos e supostamente a minha vida tinha acabado ali aos 17 anos. Católica, escuteira, catequista, menina criada na igreja, engravida aos 17 anos e o bairro todo, toda a cidade, toda a igreja falava mal, né? Vergonha para os pais, para a família. E então eu casei-me, obrigada, e a minha mãe não me deu escolha. Ou era casar ou era casar. Não, ou era casar ou era o aborto na altura, porque eu tinha uma bolsa para estudar. Se tivesse o bebê, eu tinha que casar. E aos 14 anos eu perdi uma amiga por consequência de um aborto mal feito. E na minha cabeça o aborto ficou daquelas coisas, note mesmo. Com pai, sem pai, com família, sem família. Se eu abortar, eu vou morrer. Eu não quis morrer. Não, eu não quis morrer nova, como não quero agora. E então casei-me e na altura do meu casamento eu lembro-me que na casa onde eu vivia, a casa dos meus pais, tinha um sótão, que era o nosso quarto. E com um barrigão enorme eu a descer as escadas, eu ouço a minha madrinha dizer, ela vai casar, mas esse casamento não vai durar. E a minha mãe diz, não vai, é mimosa, é chorona, é criança, então não vai dar certo, mas vai casar. E sentei ali na escada e disse, não vai dar certo, não tem que dar certo, tem que dar certo. E ali pedi Maria, José, Jesus Cristo, a Sagrada Família que me ajudasse. Casei-me aos 18, para dizer, voltar a repetir. E quando entrei para a universidade aos 19 anos, para fazer direito, eu tinha que correr entre casa, a escola, o marido, e na altura eu fazia tranças. Né? O meu negócio, o meu trabalho era tranças, na casa ao lado da minha. Mas aos 22 anos, eu tive que desistir aos 19 porque não estava mesmo a aguentar batida, não era fácil, eu não sabia gerir uma casa, eu não sabia gerir uma família e ainda ter que estudar. Desisti, aos 21 anos o meu padrinho obrigou-me a voltar para a universidade, fui obrigada, voltei, engravidei da segunda filha e não sabia o que fazer. Já tinha um neném de 3 anos e tal, mais outra neném a caminho. Estudei, fiz o primeiro, fiz o segundo. Quando passei para o terceiro ano era muito difícil, mas sobretudo porque o meu esposo vivia fora, trabalhava fora. Quando viesse eu quis estar a 100% em casa, servir a família, servir o marido e ver para eles. E daí começou, porque eu já empreendia com a minha mãe, que era comerciante, já fazia o negócio e pura e simplesmente decidi numa terça-feira, depois de termos chamado com a famosíssima Paula Godinho e o Gilberto Luter, e o Adão da Almeida ter dado assim, porque era o assistente na altura de CPDC, dar uma aula que me tirou o cabelo todo e me disse que o país, nós estávamos ali para fazer com que a lei fosse cumprida, bem ou mal, com verdade ou sem verdade, lei é lei. Então saí daí e disse, nunca mais vou voltar. E não voltei. A minha filha hoje tem 21 anos.
e na altura tinha poucos meses de vida. Não voltei até hoje. Empreendi por decisão para poder ficar perto da família, para poder ficar perto dos filhos e para mostrar, sobretudo, a minha mãe, a minha madrinha, aos meus familiares que não acreditavam que eu ia dar certo. Porque eu podia falhar em tudo. Na minha cabeça, na altura, eu podia falhar como advogada, podia falhar como que eu escolhesse, mas como mãe e dona de casa, eu não me permitia falhar. Não mesmo. Não, pode continuar, pode continuar. Vamos fazer a pergunta, mas ainda não terminou. Eu quero falar no sentido de quê? Que nós podemos e nós devemos tirar de uma situação boa, má, várias ilações. Nós podemos, há quem permaneça, há quem escolhe a parte mais fácil ou a parte mais dorida, que é ficar no chão. Porque para mim quem cai e continua lá no chão não quer dizer que é fraco. Não, nós devemos tentar saber de onde é que vem essa não força para continuar ali. Às vezes é um modo de sobrevivência. Porque eu já fui defender alguém que estava a ser atacado, infelizmente pelo esposo, e ela dizia, eu perguntei, mas por que você não levantou? Porque assim como lá leva. Lá ainda tem altura, eu não tenho, é porque tem um salto. Se eu descer, vou mesmo ficar lá embaixo. Deus pelo menos deu desse lado, não deu desse lado, então facilitou. E eu lhe perguntei, por que você não debateu? Por que você não levantou? E ela disse, Aida, se eu levantasse, ele matava-me. Naquele dia. Se eu levantasse, ele matava-me. Eu disse, não, se você levantasse, pegava naquela cadeira, naquele cinzeiro, estás a ver aquele pouco que estava lá atrás, lhe dava. Ela disse, ele ia matar, ele tem mais força do que eu. Então, às vezes, recuar, às vezes permanecer no chão para algumas situações é necessário. Mas, sobretudo e melhor de tudo, é tomar uma atitude. É dizer, eu quero vencer. Eu escolhi vencer. Pela graça de Deus, eu sou a CEO da Sempre Chique. A Sempre Chique foi criada quando eu tinha 19 anos. Eu tive salão de cabeleireiro. Eu sou formada em maquiagem, cabeleireiro, culinária, o que vocês podem imaginar, decoração, designer de interiores, tudo isso. A Sempre Chique é aquela empresa que dá-lhe a chave na mão para o seu evento. Mas, sobretudo, a Sempre Chique é ser chique de sobrevivência. Eu faço um filete de lambula, que quem comer não vai acreditar que é de lambula. Percebem? Eu faço um arroz de aves, que só se eu lhe disser que não tem pato, é que você vai dizer que tem pato. Entende? Eu vou pegar, e o Sempre Chique é isso. É você ser chique dentro das suas possibilidades. Ou você ser feliz dentro das suas possibilidades. O empreender, voltando à questão, para mim é vida. Empreender para mim é mudar o rumo da história, de que todo mundo vai nos catalogar e dizer, olha, você nasceu para isso. Não, não é você que fala a minha história. O facto de eu engravidar cedo, o facto de eu terminar ou não os estudos. Eu tenho colegas hoje que quando chamam doutora, porque ainda estou no grupo de alguns juízes e advogados, eu digo, não, doutora, não é fugir não. E alguns dizem, não, vamos então trocar o diploma, porque parece... Não, mas não parece, eu estou bem, graças a Deus. Não, não parece, estou bem. Aida, já para tornarmos a nossa conversa mais coloquial, eu gostava de fazer uma pergunta muito objetiva. Como é que a Aida sai do pessoal para o profissional? Como é que ergue a Sempre Chique? É importante trazermos essa sua experiência para que efetivamente cada um de nós, do ponto de vista positivo, como diz Eulália, mais do que invejar, impactar. Como é que sai do pessoal para o profissional? Assim em 3 minutinhos. Sair do pessoal para o profissional. Primeiro, quase nunca abandono o pessoal, porque você viu a bocada, eu estava com bom socorro. Pois. Para mim, a família vem em primeiro lugar. Pois. Né? Eu decidi sair do pessoal, vamos assim dizer, desdomesticar o negócio, porque o meu salão no princípio era perto de casa. Ok? Assim mesmo, eu abria a porta do meu quintal, virava um bocadinho molho de tomate, depois voltava e depois pegava e lavava as mãos e subia de novo. Meu marido às vezes tirava um fio de cabelo da comida porque não tinha como.
mas houve a necessidade de crescer e vem aquela parte do medo, da limitação. Por que eu vou sair do salão que está ao lado da minha casa, que eu não pago renda, que a casa é minha e está aqui tudo próximo, para um espaço arrendado? Ok. O que me fez sair, na verdade, foi querer crescer mesmo. Foi querer crescer. Sim. E quais são as dificuldades, os obstáculos por que passou? A aceitação Foi só ter uma ideia e... Primeiro, como é que isso foi? a questão burocrática. Todo mundo aqui sabe que o nosso país é um país que dificulta muito os empreendedores, os empresários, o que for. É tudo uma burocracia. E voltar a falar do Chico, se tu fores para... Eu falo muito sobre isso com os meus funcionários. Se tu fores para uma empresa, em plena segunda-feira, uma instituição, de calça jeans, de tênis ou de chinelos, as meninas gostam muito de sandálias, para uma sandália e tratar de um documento, pode ter a certeza que se chegar uma pessoa com o mesmo perfil, mas de um fato, até de uma calça, uma blusinha, com um sapatinho fechado, a aceitação vai ser completamente diferente. Vai falar da imagem já. Não, a imagem, claro. O atendimento é completamente diferente. A burocracia no nosso país dá cabo. Claro, você passa por multas e multas, você passa muitas das vezes pela chamada gasosa. E eu, pessoalmente, não dou gasosa. Raramente. Raramente. Eu faço questão de tratar o máximo de papéis que eu puder, para depois não ter motivo de largar. Por quê? Porque a gasosa vicia e, para além disso, a gasosa faz de ti refém de quem quiser. Hoje vai vir a dona Dulce, vai pegar a gasosa, depois vai ligar para o colega: como é que está fofo? Passa só ali naquela instituição, naquela loja e vais pedir. Ela não tem, por exemplo, extintora. E podem ter a certeza que vai. E sentes-te realizado? Ainda não. Falta o quê? Neste momento, poder viver do meu espaço. Olha, para quem não sabe, o seu Sempre Chique, tá? O seu espaço. O Sempre Chique, como eu estava a dizer, é uma empresa de chave na mão para qualquer evento. Vocês só precisam chegar e ligar para mim e dizer: olha, Aida, eu quero fazer um evento. A nossa pergunta: sentes-te realizada? Não faz isso, eu não consigo te responder. Não tem como. Se eu me sentir realizada, eu paro. Bem, eu acho que a plateia também tem perguntas, então vou rodar aqui. Não, ainda não. Mas me sinto feliz com o meu trabalho. Já? Ok. Feliz Então, sim, mas realizado ainda não. Alguém Ainda tem falta. alguma questão a fazer a dona Aida? Alguma questão pontual para partirmos então com outro momento, para não devagarmos no tempo? Alguém vai fazer alguma questão? Estamos todos entendidos relativamente ao empreendedorismo. A Eulália vai fazer? Sim, sim. É importante, vamos partilhar ideias. Pode dar primeiro. Ok. Saudações, dona Aida. Eu sou o Monteiro Dado, irmão que segue a Eulália. E chegou agora o ponto que falava-se de realização. E eu gostaria de saber para a dona Aida o que é realização. O que lhe falta, porque deu para entender que ainda não está realizada. Isso é muito bom. Se já tivesse, falaria de lutar então, mas o que é realização? O que é que vai constituir realização para a dona Aida? Poder viver, vou falar realizada profissionalmente, realizada pessoalmente, é poder ter a graça de ver os meus filhos, até o Boss, que só tem 6 anos, ver os meus netos, filhos do Boss. Aí eu vou estar realizada pessoalmente. Ter saúde, paz e ver os filhos dos meus filhos, principalmente do Boss, que é o mais novo. Profissionalmente, é poder viver financeiramente do meu trabalho. Viva! Dona Aida, muito obrigado pelo teu testemunho, porque eu já soube assim numa conversa pessoal e mais uma vez aqui descobri outros pontos. E a minha pergunta é: eu gostaria de saber, enquanto esteve a empreender estes anos todos, qual foi o momento mais feliz e o pior momento só na área do empreendedorismo? E como é que você lidou com os dois momentos? O pior momento e o momento mais feliz? O mais feliz, eu posso falar que foi na abertura da loja de noivas. Do edifício, né? Aqui. Não, do edifício E a não. loja da noiva está dando muito comum. Não tanto quanto gostaria. Mas poder inaugurar essa loja
Porque nós, e se notarem, voltar a dizer, nós estamos em obras. Nós estamos a trabalhar com capital próprio. Vendemos um vestido, pegamos e compramos 2 cadeiras e metemos uma janela e pegamos e guardamos um bocadinho para não afundar o negócio. Então, na abertura da loja de noivas foi o momento mais feliz, porque depois de 5 anos que eu estava numa loja arrendada, e o senhorio decidiu, uma loja que eu encontrei chão bruto, sem pintura, sem nada, e fiz tudo do meu bolso, contra a vontade do meu esposo e sócio, mas fiz. O senhorio subiu de uma renda, só para terem noção, de 200 a 350 mil kwanzas. E disse-me assim, hoje, dia 5 de fevereiro, tens 2 opções, ou pagar os 6 meses, ou sair. E eu tinha até o dia 8 para pagar ou sair da loja. Vocês não têm noção o que é destruir uma loja, onde você tem o ar-condicionado, tem os candeeiros, tem tudo, que você montou durante 5 anos, em 2 dias. E eu peguei tudo aquilo e estava fora, orientei o pessoal para tirar, saímos dali e passado um ano nós inauguramos a loja de noivas. Então o momento mais feliz foi lidar com essa felicidade, era olhar todos os dias para a loja e dizer, uau, então posso, sou mãe. Nós conseguimos, e era uma de olhar para o marido, conseguimos. O pior momento, e que eu passo até hoje, é, para quem não sabe, estar longe da família. É muito difícil. Lidar com a ausência dos filhos, principalmente, é das piores coisas que todo empreendedor, toda mulher empreendedora, principalmente no meu ramo, passa. A gente lida com isso, orando, falando quase todos os dias com a família, pedindo a Deus discernimento. Eu ainda hoje perguntei a alguém, eu faço essa pergunta todos os dias, aos meus mais velhos, eu já tenho filhos adultos, a mais velha deve fazer 25, tem uma de 21 e tem os outros. Eu pergunto quase todos os dias, e se o que eu estiver a fazer, papai e eu estivemos a fazer, não estiver a valer a pena? Eles dizem, está. Posso te garantir que está. Tá? Dona Aida, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu sei que o mercado é ambulante, mas uma pergunta muito fácil. Eu sei que não temos indústria, infelizmente muitos de vocês têm de importar, não é importar mercadorias de fora do país. Eu gostaria de perguntar, Dona Aida, é muito difícil encontrar uma troca em Angola, porque eu sei que o mercado de coração é caro, parece ser difícil. Temos aqui esse edifício enorme. Eu sei que não é fácil para um gasto de dinheiro. Então é difícil encontrar os materiais, são caros. Nós estamos aqui, se calhar tem pessoas aqui que têm ideia também de abrir um salão. Eu gostaria de saber se é difícil. Nos dá um pouquinho assim de experiência, o caminho mais fácil de brilhar e também o mais difícil, né? Pode ser. É muito difícil, deixa-me responder. Vou falar primeiro da loja de noivas, falou sobre a importação. Não sei se vocês têm conhecimento, mas eu costumo dizer que a AGT persegue-nos como se nós lhes devêssemos. Eu chego no aeroporto e o meu nome está ali estampado. Tipo, todo mundo sabe que a Aida chegou. E ainda que eu estiver a vir com os meus filhos, eles vão querer saber, está tudo bem, então, e as malas? Há malas minhas que já nem passam no tapete. Já não passam, porque tenho ali taxado. É muito difícil. Vocês não têm conhecimento, mas nós estamos a pagar uma taxa de 56% sobre importação, sobre os produtos que nós importamos. Se eu comprar um vestido de noiva a $100, vamos dizer, eu tenho que pagar $56 de alfândega. Só para terem noção. Foi aprovada essa lei há pouco tempo. Nós não temos uma associação em condições. E é difícil, porque tu tens que pagar a passagem, tu tens que pagar a hospedagem, tu tens que pagar a alimentação, tu tens. Então é muito difícil. Quanto ao salão, a decoração, é dos negócios mais caros que existem. Podem ter a certeza. Vocês não têm noção do quão caro é o negócio de decoração. Só para terem noção, as cadeiras estão aqui à frente. Já sofreram uma transformação, minha colega sabe. Então estamos a falar de uma manutenção que foi feita. Eu fiz uma manutenção que me custou, são 220 no nosso armazém. Fizemos uma manutenção no valor de 1.800.000. Em 6 meses voltaram a estragar. Estamos a fazer uma outra manutenção no valor de 2.500.000, praticamente, para essas cadeiras.
E só para lhes dizer que nesse momento nós temos entre 800 a 1000 cadeiras. E então, às vezes tu ainda nem tiraste o dinheiro que investiste e já veio a colega que agora está usando umas cadeiras que voam. Então aquela tua cadeira já não está mais na moda. O marido costuma dizer que vocês estão a exagerar. Eu estou numa fase de desleixo da minha casa, porque eu fiquei 4 anos sem mexer na minha casa. Era mesmo tudo praticamente para quê? Para as crianças e para o negócio. Para as crianças e para o negócio. A dia cheguei e disse, eu tenho que trocar o candeeiro. E fui ali, cidade da China, fui para todos os sítios. E olhei para os candeeiros e disse ao meu marido, não vou comprar. E ele perguntou, mas por quê? Eu disse, esse candeeiro é de decoração. Ele perguntou, o quê? Eu disse, esse candeeiro é de decoração. Por quê? Porque todos os candeeiros que eu conheço aqui, que nós conhecemos, as minhas colegas estão usando a decoração. Então você, só para responder, é um negócio caríssimo. A manutenção. Esse espaço onde nós estamos, no dia 19, próxima semana, nós vamos fazer 1 ano que houve o primeiro evento aqui. Vamos fazer 1 ano em que houve o primeiro evento. E nós já estamos a trocar a relva pelo desgaste. Nós temos que pintar, vamos supor, pelo menos de 1 em 1 mês tem que passar pelo menos uma tinta, se não está desgastado. E que em cada evento tu tens que estar ali a pintar, porque a minha política é tentar fazer a manutenção constante para que o conserto não nos quebre. Porque o conserto é pior do que a manutenção. Respondi? Dona Aida, não. Dona Aida, eu vou chamar Dona Aida porque sei que irrita. É só para darem conta que na vida vai ter alguma pessoa que sabe que isso te irrita, mas vai fazer de propósito, Dona Aida. Sim, ela sabe que isso eu vejo a Dona Aida acordar todos os dias, assim, um tempo que estou na casa dela, todos os dias cedo. E quando nós chegamos, foram nos buscar no aeroporto, eram quase 22 e tal, tinha um evento, saiu, foi mais e voltou. E uma coisa que eu reparei é que ela estava a sorrir. A pergunta é, não cansa? O que é que você faz para manter o otimismo diante do cansaço? Porque, olha, vamos falar uma coisa. Era incrível, foram no autocarro, estávamos a servir, nos pegaram, nos deixaram, ficaram conosco, porque não disseram, deixamos aí fora, não ainda fizeram mesa, vamos comer, comemos. 2 horas se prepararam, voltaram às 7 às 8 e no dia seguinte acordou, colocaram um pequeno almoço na mesa e ela e o marido dela estavam alegres no meu coração. Essa é a hora que você para de ser gentil. A pergunta é como então? As bênçãos. Eu costumo dizer e defendo que quando nós medimos alguém, eu acho que Deus vai nos medir na mesma balança. E sobretudo, eu defendo e ensino aos meus filhos, quanto mais te dão, mais tu te dás, ou te deves dar. E eu falo de Deus. Deus me dá muito, Deus me abençoa muito, graças a Deus. Deus me protege muito. Eu costumo dizer, eu não sei qual é a vossa relação com Deus, mas a minha relação com Deus, acho que é a relação de Deus comigo. Porque a minha falha, mas a dele comigo é perfeita. Ele me ama tanto que se eu falhar, que se eu deixar de fazer o que eu faço, eu disse a Eulália, é por amor e de gratidão. Eu confio e acredito que quando eu falhar, porque eu faço mesmo isso, eu quando falho e tenho assim medo da ira, eu digo, mas Jeová, é mesmo naquele dia, lembra, né? Viste que eu até estava cansada, mas a Eulália veio, Senhor. Eu lhe recebi bem. Aquela colega me respondeu mal. E eu até me rabugei. O marido me abusou. Mas então, Senhor, perdoa já. Então, é para te responder. Dou de graça porque recebo de graça. Bem,